E aí pessoal, professor Jorge Alcântara quem vos fala, tudo bem? Vamos lá, vamos juntos fazer questões da Banca VUNESP 2018, tá bom? Vamos lá então? Caramba, sensacional, o professor Jorge Alcântara está aqui, então vamos nós. Português VUNESP 2018, tá? Questões de provas anteriores, uma coisa maravilhosa para vocês. Espero que vocês me entendam o seguinte, veja bem, a banca é muito fidedigna o que ela coloca no edital. Então, ali, você, vou estudar o que está no edital, beleza, vou estudar, e realmente cairá aquilo ali. Isso aí é fenomenal, isso é fantástico, ponto positivo para a banca. Segundo, qual é o legal de fazer muitas questões da Banca VUNESP? O legal é que você fica massificado com aquilo ali, legal, e as questões são repetidas. Então você visualiza numa prova, um exemplo, conotação e denotação, né? Um assunto que nós podemos ver daqui a pouco. E uma prova não caia, numa prova, uma outra prova caia. Então isso aí é legal demais. Crase sempre está lá com vocês. E assim, quando eu der a dica bonitinho, eu vou trabalhar com vocês assim os assuntos mais cobrados da banca, tá bom? Questão de número 1, everybody. Assinale a alternativa correta quanto à concordância, veja. A regência, veja. E a colocação pronominal, em conformidade com a norma padrão. Então ele quer justamente a correta, tá bom? Dado as dimensões da crise da Catalunha, as pessoas pedem que o governo as protejam de atos violentos. Até aqui tudo bem, ó. As protejam, né? Que o governo as protejam, né? Que o governo as proteja, né? Que o governo a proteja. E aqui, ó, dadas. Dado, né? É legal, né? Uma palavra legal. Concorda ao substantivo que se refere. Agora, coisa fantástica, olha lá. Dimensões dadas, dimensões. Veja que muda, né? Ó. Homem dado, homem. Homem dado, homem. Claro, ó. Veja que o sentido muda, né? Fantástico, fantástico. A letra A está fora. Letra B. Ensina-se espanhol, boa, na Catalunha para que no futuro não exista diferenças. Para. Olha aqui. Diferenças existam. Tá bom? Então está justamente errada aí a letra B. Deixa-me apagar aqui. Pronto. Tá? Vamos lá no slide. Vamos prosseguir, everybody. É vedado nas escolas catalãs aulas ministradas nessa língua, embora já tenha não. Tá? Isso, olha, veja que aqui eu tenho um tempo composto. Tá? O que seria o tempo composto, professor Jorge Alcântara? Dê uma olhadinha. É justamente o verbo ter ou o verbo haver, mas o particípio, tá bom? E a ênclise, olha, veja que o pronome está inadequado, porque a ênclise ao particípio estará sempre errado, tá bom? Então a letra C está fora, tá? Deixa-me apagar aqui. Vamos ver a letra D. Para que a situação seja o mais rapidamente possível controlada, determinaram-se medidas drásticas. Medidas drásticas foram determinadas. Veja que aqui inicia uma outra oração, correto? Como inicia uma oração, não existe em língua portuguesa o POA, o pronome oblíquo ato, iniciando uma oração. Veja que houve a vírgula. Nesse caso, ocorre a ênclise desde que o verbo não esteja no futuro. Se o verbo estivesse no futuro, seria a mesóclise. Está perfeitinha a letra D, tudo indica que seja a nossa resposta, mas para isso vamos ver a letra E. Certamente mais de um simpatizante do separatismo apoiam para... Tá? Já vi um erro, deixe-me ver. Que recrute-se docentes partidários da para. Não importa o que, galera, aqui. Não importa o que, ele atrai o pronome. Ó. Que se recrute. Não importa o
quê? Não importa se ele é um pronome relativo, se é uma conjunção integrante, se é uma conjunção não sei das quantas, não importa. Ele puxa o pronome, tá? E aqui o outro erro, quando você tem a expressão mais de um, é legal isso, né? Mais de um pode ser, claro, infere-se que sejam 2, 3, 4, 5, mas o verbo tem que concordar com o numeral, tá? O verbo só vai ao plural em duas situações. Veja, quando vier repetida, mais de um professor, mais de um aluno saíram, ou quando o verbo indicar reciprocidade. Veja, mais de um aluno se abraçaram. Fora isso, everybody, o verbo fica no singular. Olha aqui, ó. Mais de um simpatizante apoia. 2 erros, então não há dúvidas, a nossa resposta é a letra D. Fácil, molezinha. Vamos lá, prossigamos, everybody. A primeira questão já foi assim, para pensar, né? 3 possibilidades, tá? Legal, Demar? Sou o professor Jorge Alcântara, vamos juntos passar na Polícia Civil de São Paulo, vamos juntos fazer várias, o VUNESP nunca mais será problema, nunca mais. Galera, questão de número 2, tá? Trata-se de verbo, vamos lá. Observe-se que na ditadura do governo Franco, o governo não patati para que as escolas particulares deixassem de oferecer o catalão em seus currículos, tá? Bem, aí nesse caso eu tenho que analisar o verbo intervir. Eu não preciso saber do verbo intervir, eu tenho que saber do verbo vir, tá? Então vamos lá. Se ele interviu? Não existe interviu, né? Viu. Então as B e D estão fora. Aqui nesse caso, olha lá. Se na ditadura do general Franco, o governo não interveio para que as escolas particulares deixassem de oferecer o catalão em seus currículos. Então, não interveio. Tá? Não interveio. Outra. Ainda que patati, vamos ver lá o verbo haver, ó. Ainda que, verbo haver. Ainda que locução conjuntiva concessiva, né? Ainda que haja ou hajam bandeiras. Olha lá, galera. Ainda que haja. Por quê? Porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal. Se é impessoal, não há sujeito nem plural. Então, nesse caso, everybody, ainda que haja, né, bandeirinhas independencistas espalhadas por Barcelona, é fato que muitos catalães se opõem, né, muitos catalães se opõem à ideia de separação, tá? Eu também não preciso saber do verbo pôr, e sim do verbo pôr, tá? Então aqui, ó, se opõe, tá? É o caso aqui, ó, olha lá. Se opõe, tá? É o caso aqui, se opõe à ideia de separação, tá vendo? Olha, aqui, ó. Tudo bem? Agora vamos lá, se opõe, se opõe à ideia de separação. Muitos catalães se opõem, tá? Tem que ver aqui o Mzinho para concordar com catalães, tá? Prossigamos. Se a Catalunha vir, não, né, a se tornar independente, ou seja, se a Catalunha vier, né, vier, quando eu vier, né, quando tu vier. É claro que assim, na conjugação do subjuntivo, nós temos o que, se, quando. Mas, geralmente, o pessoal fala que quando ele é no futuro, mas o se também pode, ó. Se também pode ser futuro, ó. Futuro do subjuntivo. Então, se a Catalunha vier a se tornar independente, como ficará sua relação com a Espanha? Veja que a correlação verbal está perfeita. Com isso, everybody, nós temos aqui a letra A. Tá? Então, a nossa resposta é a letra A. Tá bom? É a letra A. Tá? Olha, vamos ver demais, ó. Oporam tá errado, não existe isso. E vim. Não sei aí em São Paulo, ou não sei aí em Curitiba, ou os estados do Brasil, né, você que está aí me assistindo, mas aqui no Rio de Janeiro é muito comum as pessoas falarem assim, se ele vir, pelo amor de Deus, né? Ó, aquele camarada ele não está aqui não, mas se ele vir, eu te dou um alô.
pelo amor de Deus, se ele vir, não, tá? Vir existe, só que é passado. Caramba, cara, eu queria falar com o Jonas, eu vim ontem aqui, mas não encontrei. Eu vim ontem, tá perfeito. Mas usar o vim no futuro não dá não, tá? Vir não, aí seria o verbo ver, né? Aqui poderia ser, mas aqui tá errado. Aqui tá errado e aqui não é pertinente. E aqui não poderia ser vir, tá? Então a 2 está feita, a resposta é a letra A. Vamos para a questão de número 3. Tá bom, everybody? Vamos lá. Questão de número 3. Leia o texto para responder a questão abaixo. Vamos partir de uma situação que grande parte de nós já vivenciou. Estamos saindo do cinema depois de termos visto uma adaptação de um livro do qual gostamos muito. Um livro do qual gostamos muito. Gostamos disto. Veja que esta preposição está perfeita. Na verdade, até que gostamos do filme também. O sentido foi mantido. Na verdade, olha que coisa fantástica. Estamos saindo do cinema. Veja bem, isso aqui é tradição da banca VUNESP. Estamos saindo do cinema, depois de termos visto uma adaptação de um livro do qual gostamos muito. Na verdade, até que gostamos do filme também. Ou seja, gostamos do livro, que foi uma adaptação do filme, gostamos também do livro. Na verdade, até que gostamos do filme também. 2 pontos. O sentido foi mantido. Opa, vamos lá. A escolha do elenco foi adequada. E a trilha... Então veja que o camarada... É toda uma natureza explicativa, né? Na verdade, até que gostamos do filme também. 2 pontos. Vou explicar o porquê eu gostei do filme. Olha lá. O sentido foi mantido. Então ele enumera os fatores positivos aí para concordar o porquê dele achar que gostou do filme. Tá? Então vamos ver o que o enunciado pede. O primeiro parágrafo permanecerá redigido conforme a norma padrão e com o sentido preservado, caso o sinal de 2 pontos seja substituído pela vírgula seguida da seguinte expressão. Bem, a gente já sabe que é uma natureza explicativa. Eu só preciso achar a conjunção desse valor. Vamos ver, vamos de baixo para cima. A fim de que não, aqui é finalidade. Por conseguinte, não, é conclusivo. Em contrapartida da ideia de oposição. Ainda que também da ideia de oposição. Então, sobrou aqui o porquanto, visto que, uma vez que, né? Então a nossa resposta é a letra A. Legal, né? Questão boa. É um tipo de questão que você não pode fazer com pressa. Tem que fazer devagarzinho, tá bom? Então vamos para a questão de número 4. Sensacional, sensacional. Tá? Vamos para a questão de número 4. 4. A concordância está em conformidade com a norma padrão na seguinte frase. Boa. Também a tradição da banca, galera. Muitas questões pertinentes a isso. É isso, nós estamos falando de provas de 2018, ou seja, 2018. Veja quantas provas eu tive que selecionar, pegar, colar. Está aqui, ó. Você pode pesquisar aí, eu não coloquei aqui o órgão, etc e tal, porque também não há necessidade. Porque todas as questões são da VUNESP, bom? Então ele quer estar em conformidade, ou seja, ele quer a correta. São comuns que a adaptação de livros para o cinema suscite reações negativas. São comuns? Não. São comuns isto? Não. É comum seria o correto. Então a letra A está fora. É comum isto. Veja que este aqui é uma conjunção integrante. B. Cabe aos leitores isto? Cabe aos leitores isto? Não. Cabem? Não. Cabe. Tá? As lacunas que fazem, tá certo. Só o erro aqui é cabe. Cabe aos leitores isto. Completar, veja que a oração está reduzida de infinitivo. Vamos lá. C.
Ele quer a correta, ainda não achei. Vamos lá. C. Aos esforços envolvidos na leitura, soma-se a imaginação. Aos esforços envolvidos na leitura, soma-se a imaginação. A imaginação é somada. Veja que C é PA. Aqui a linguagem literária apela constantemente. Não há erro, não vi erro a priori na letra C. Tudo indica que seja a nossa resposta. Mas veremos as demais. Algumas pessoas mantêm para. Não. O verbo ter na terceira pessoa do plural do presente indicativo recebe o acento circunflexo para diferenciar, obviamente, da terceira pessoa do singular. Os derivados recebem acento agudo na terceira pessoa do singular e recebem acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Veja, algumas pessoas mantêm não, está no plural, então seria acento circunflexo. Acabou, quero nem ver mais nada. Há livros, perfeito, existem livros, perfeito, né? Que dispõem e não, tá? Seria um M. Então, a nossa resposta é a letra C, tá bom? Soma-se a imaginação é somada. Pelo amor de Deus, não vai confundir com os esforços envolvidos aqui, essa expressão seja o sujeito, até porque não existe sujeito preposicionado. O correto aqui é haver uma vírgula, seria uma vírgula, né? Os esforços envolvidos na leitura, vírgula, mas como não há, vamos respeitar e a banca não colocou, então o nosso papel é justamente, né, matar a banca. Tentou fazer uma pegadinha e se deu mal. A resposta, portanto, é a letra C. Vamos para a questão seguinte, que no dia seguinte, 5. Olha, existe banca perfeita? Existe. Qual, professor? FGV é perfeita? Não é tão perfeita. FCC é perfeita? É. FCC é perfeita. CESP-NV é perfeita? Não é tão perfeita. Por que eu estou dizendo isso? Eu posso estar falando besteira, alguém pode discordar de mim. Porque existem questões nessas bancas, questões imperfeitas, questões que são impertinentes, que não tem lógica, né? E o VUNESP, embora seja uma banca respeitável, há questões maravilhosas, lançou isso aqui, ó. Vamos ver aqui essa questão, uma questão meio estranha, né? Mas vamos matá-la, vamos lá. Há exemplos aflitivos de fracassos. Terceiro parágrafo. A forma verbal destacada é o verbo haver, né? Pode ser substituída respeitando-se a concordância da norma padrão por. Vamos novamente de baixo para cima. Letra E. Surge exemplos? Não. Seria surgem. Tá? É observado exemplos? Não. Seria são observados. Soma-se, veja, adoro este verbo, né? Soma-se exemplos? Não. Seriam somam-se exemplos, exemplos são somados. Tomam-se nota de exemplos, tomam-se nota disto. Então é soma-se. A nota é somada. Então, a nossa resposta é a letra A. Registram-se exemplos. Exemplos são registrados. Deixa-me fazer uma observação importante aqui. O C em língua portuguesa, tá? Pode ser PA, como ele pode ser PIS, everybody. PA, eu tenho que ter verbo transitivo direto ou indireto. Para ser PIS, eu tenho verbo de ligação, verbo transitivo indireto e verbo intransitivo, correto? Então vejam, quem registra algo. O verbo é transitivo direto, então este C, ó, é PA. Se é PA, haverá sujeito. Quem é o sujeito aqui no caso? Exemplos. O sujeito está no plural, logo o verbo deve estar também no plural. Legal? Tudo isso acontece aqui na letra A. A letra B poderia ser, mas não. Toma-se nota, a nota é tomada. Nota de exemplo. Aí muda toda uma semântica. Tem outro núcleo de sujeito. Aqui eu teria outro núcleo se eu pusesse a letra B.
tá bom? Não seria exemplos aqui o nosso sujeito. Veja que muda, é meio que... é uma questão meio estranha, né? Digamos assim, mas é o que acontece. Fechou, galera? Tranquilo? Quando eu tiver PIS, quando você for PIS, eu tenho voz ativa, o sujeito é indeterminado e o verbo sempre na terceira pessoa do singular. Ô, professor, sempre? Sempre. Sempre na terceira pessoa do singular. Vamos prosseguir, everybody. Deixa eu me apagar aqui. Coisa fantástica, coisa fantástica. Questão de número 6. Vamos lá. 6. Boa. É uma questão que você que fará a Polícia Civil, preste bem atenção que isso vai cair na prova de vocês, não há dúvidas. No texto, há um exemplo de uso coloquial da linguagem na passagem. O uso coloquial é a linguagem do povão, né? É a linguagem do povo. É aquela... não é a preocupação com a gramática, tá bom? Mas são erros que nós visualizamos aí no nosso cotidiano, né? Por exemplo, aí, vamos lá. Nossa. Qual é, mané? Vamos fazer um churrasco aí depois que você passar na prova, hein? Um churrascão de elite. Pô, a gente escuta muito isso, não sei aí, mas aqui, poxa vida. Deixa eu me ver outra. Aí, irmão,